Nesse vídeo eu vou responder a 5 perguntas sobre líbero no voleibol. Tem perguntas sobre regras relacionadas ao líbero de voleibol. Tem perguntas sobre movimentação do líbero no voleibol. Enfim, vou responder a 5 perguntas que vocês me enviaram com dúvidas sobre líbero no voleibol agora. E a pergunta sobre líbero no voleibol de hoje é do @Gzinho870 e ele está perguntando o seguinte: se o central marcar o ponto, ele vai sacar de novo? Ou seja, o central está sacando, aí ele marca o ponto, ele vai sacar de novo? O líbero só entra com a equipe adversária marca o ponto. Quando a equipe adversária marca o ponto? Então ele está perguntando se quando o central está sacando, vou mostrar aqui na quadra para vocês entenderem melhor. Aqui na quadra, ó. Central aqui, ó. C1 é o central 1, C2 é o central 2, P1 ponteiro 1, P2 ponteiro 2, O é o oposto e LE é o levantador. Tá vendo que o líbero está fora, aqui está no banco. Por quê? Quando um central está sacando, o líbero sempre está no banco de reserva, ele sempre está fora de quadra, né? Porque nesse momento ele saiu para a entrada do outro central da equipe. Ele está perguntando o seguinte: quando esse central aqui que está sacando sacar e a equipe aqui do central que está sacando fizer o ponto, o líbero ele não vai retornar para a quadra, porque o central vai continuar sacando, então ele continua lá no banco de reservas, ok? Agora, se a equipe aqui do central não marcar o ponto, né? A equipe adversária marcar o ponto, ele sacar e a equipe adversária marcar o ponto. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, a equipe adversária marcou o ponto, ela vai sacar. Aí antes da equipe adversária sacar, o que vai acontecer? O central que está aqui vai sair, vai vir aqui para o banco de reservas e o líbero vai entrar no lugar dele. Só ajeitar aqui o central no banco de reservas. Lembrando que a zona de substituição do líbero é por aqui, pessoal, pelo fundo da quadra, que é diferente das substituições regulares, que é aqui na parte da rede, na parte da frente da quadra, ok? Então, aí o líbero entra no lugar do central no momento em que a equipe adversária faz o ponto depois que o central sacou, entendeu? É isso que acontece. Aí o líbero vai rodar para a posição 6, vai rodar para a posição 5 e quando ele tiver que vir para a posição 4, de novo, esse central que foi substituído pelo líbero vai entrar no lugar do líbero novamente e o central 2 vai ter rodado tudo isso aqui e vai ter vindo para o saque. A gente volta àquela situação inicial, onde os dois centrais estão em quadra e o líbero está no banco, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu faço outro vídeo respondendo vocês. E a próxima pergunta, a pergunta número 2, é do @Vivência Sem Foco 1086. Obrigado pela sua pergunta. Ele está perguntando o seguinte: e quem substituir o líbero na primeira entrada de rede, será obrigatório ser também o mesmo jogador na sequência? Ou pode ser qualquer jogador, mesmo aquele que já substituiu alguém? Ficou essa dúvida. Muito boa, muito interessante essa pergunta. Vamos lá para a nossa quadra para a gente ilustrar isso. A gente vai poder esclarecer bastante coisa aqui, pessoal. Então vamos lá, pessoal, ele está perguntando o seguinte: se quando o líbero chegar aqui na entrada de rede, na posição 4, né, ele vai rodando aqui, ó, ele está na posição 1, aí ele vai rodar uma posição, vai vir para 6, certo? Vai rodar mais uma posição, vai vir para 5. Aí se ele for rodar mais uma posição, ele teria que vir para a posição 4, correto? A rotação no voleibol é no sentido horário. Porém, a regra diz que o líbero, o jogador líbero, ele não pode atuar nas posições de frente, de rede, 4, 3 e 2. Então ele não pode vir para cá. Então nesse momento o que vai acontecer? O central que está no banco, foi o jogador que o líbero substituiu lá no início do jogo, ele volta no lugar do líbero. E aí vai ficar assim, ó, ele voltou aqui no lugar do líbero, né? Em vez do líbero que estava aqui na 5 vir para a posição 4, quem veio foi o central, ele entrou no lugar do líbero e veio aqui para a posição 4. Lembrando uma coisa importante, pessoal: na formação inicial da equipe, o líbero nunca está na formação inicial. Na formação inicial tem só jogadores regulares. O líbero é sempre um jogador que não faz parte da formação inicial. Então, a primeira substituição é sempre a entrada do líbero no lugar
do central que está no fundo. No caso aqui agora seria o central 2, o C2 aqui. Então, a regra do voleibol diz que quem o líbero substituir tem que ser o mesmo jogador que vai substituir o líbero depois. Então, isso já está amarrado. Então, não tem como ser outro jogador a entrar no lugar do líbero que não seja o jogador que o líbero substituiu, ok? Então, lembrando, a regra do voleibol diz que quem o líbero substituir, no caso aqui o C2, tem que depois voltar para casa no lugar de quem o substituiu, no caso o líbero. Isso acontece nas outras substituições no voleibol também, isso é regra, né? Ele sai e entra na mesma posição, substituindo o mesmo jogador que o substituiu. Então o líbero ele pode até entrar no lugar de outro jogador, do ponteiro, do oposto, de outro jogador que esteja aqui no fundo. Isso até pode acontecer, mas isso vai forçar que quando o líbero tiver que sair, tem que ser esse mesmo jogador que ele substituiu a voltar no lugar dele. E a gente sabe que o líbero substitui sempre o central, porque o central é normalmente o jogador com menos habilidade defensiva da equipe. Então ele coloca um jogador especialista em defesa no lugar do jogador que tem menos habilidade defensiva da equipe, para reforçar a defesa, que é a zona de fundo da equipe, ok? Por isso que é sempre o central. Pode ser outro jogador? Pode, mas taticamente isso não é o ideal, ok? Então vamos agora à terceira pergunta de hoje, pessoal, feita pelo Matheus T2TU, @Matheus T2TU. Ele está perguntando o seguinte, pessoal: professor, uma dúvida, como o líbero tem que se comportar durante um rally extenso ou em várias posições de receber o ataque? Ou seja, o Matheus está perguntando como deve ser o comportamento, o posicionamento do líbero quando a equipe está sendo atacada. Vou mostrar um vídeo para vocês para mostrar como é que funciona esse posicionamento do líbero, não só do líbero, mas como dos outros jogadores que estão na zona de defesa no momento que a equipe está sendo atacada. Então vamos lá, pessoal, mostrar esse videozinho aqui para vocês, que vai mostrar não só o posicionamento do líbero quando a equipe está sendo atacada, mas também o posicionamento do líbero quando a equipe está atacando e o posicionamento dos outros jogadores que estão na zona de defesa também. Vamos lá. Vai rolar aqui um rally para a gente observar. O Brasil sacou. Vai vir um ataque, ó. Eu travei aqui para mostrar o seguinte para vocês. O que define o posicionamento do líbero e também dos outros jogadores que estão no fundo de quadra é o posicionamento do bloqueio, pessoal. Os jogadores que não estão participando do bloqueio, que estão no fundo de quadra, ou que estão aqui na rede, mas não estão no bloqueio, vão se posicionar de acordo com o posicionamento do bloqueio. Como assim, professor Márcio? É o seguinte, você vai reparar aqui, ó, o bloqueio está aqui, né? Você vai reparar que tem um espaço grande aqui, ó, entre o líbero e esse jogador aqui que está no meio, na posição 6, que é o Murilo. Isso aqui é o Serginho, isso aqui é o Murilo. Por quê? Esse espaço grande que está aqui é exatamente o espaço que está sendo fechado, bloqueado pelo bloqueio. A bola provavelmente, dificilmente vai vir aqui, a não ser que o atacante pule muito alto e consiga atacar por cima do bloqueio, né? O que é raro. Então a bola não deve vir aqui. Então os jogadores vão se posicionar como? Abrindo lá no corredor esquerdo, como está o líbero aqui, no caso de uma bola passe pelo corredor ali do lado do bloqueio, e os outros vão se posicionar na diagonal aqui, ó, os três aqui na diagonal, que é esse espaço aqui do lado do bloqueio, onde a bola pode passar também. Então é isso, pessoal. O que define o posicionamento defensivo dos jogadores que estão no fundo de quadra, ou do líbero, ou de qualquer outro jogador, é o posicionamento do bloqueio. Vou deixar rolar mais um pouco aqui, para vocês verem outras movimentações. O ataque vai passar aqui, ó. Foi na diagonal, teve a defesa, mas conseguiu recuperar uma belíssima jogada de defesa. Vai vir um outro ataque. A gente vai ver aqui, ó, de novo. Vou pausar aqui de novo para mostrar para vocês. Ó, esse ataque aqui tá vindo pelo meio. O que acontece? Um ataque pelo meio e o bloqueio tá meio quebrado. Como que os jogadores vão se posicionar aqui atrás? Mais ou menos de forma uniforme. Não tem muito espaço entre eles, porque o ataque vem centralizado. Então, o bloqueio meio quebrado não consegue fechar muitos espaços. Então, eles se posicionam centralizado. Basicamente, a distância entre eles é a mesma, porque o bloqueio está centralizado e o ataque está centralizado, ok? Vamos continuar aqui, vamos dar continuidade para a gente ver mais lances.
Olha só que recuperação linda do nosso livro. Isso vale, hein, pessoal? Valendo, tem vídeo aqui no canal que eu já mostro essa jogada. Mais um ataque, olha lá, de novo, um ataque aqui pela saída de rede do oposto. O bloqueio veio quebrado para cá. Como o bloqueio está muito quebrado, você repara que dessa vez o Serginho Libra ele não ficou lá no corredor, o bloqueio foi praticamente individual aqui, ó, só um jogador conseguiu chegar no bloqueio, fechando o corredor. Então o Serginho ele veio um pouquinho mais para dentro, porque ele percebeu, isso é importante, ó, ele percebeu que o bloqueio estava quebrado, só um jogador conseguiu chegar nesse bloqueio, então ele já fez uma movimentação diferente, para ele tampar o espaço onde a bola pode passar. Assim também fizeram os outros jogadores. Então, repetindo, o que vai definir a movimentação do livro, dos outros jogadores que estão na defesa, é o posicionamento do bloqueio. O bloqueio deve estar em um determinado local e os outros jogadores devem fechar os espaços onde o bloqueio não está se posicionando para bloquear a passagem da bola. Então, voltando aqui à pergunta do Matheus T2TU, como deve ser o posicionamento, a movimentação do livro num rally, tanto o livro, tanto os jogadores de defesa devem sempre se posicionar de acordo com a posição do bloqueio. Onde o bloqueio não está fechando, não está bloqueando a passagem da bola, é onde os jogadores que estão na defesa devem se posicionar, ok? E vamos à quarta pergunta de hoje, que é do @Clécio B. Souza 2518, que está perguntando o seguinte, pessoal. O líbero tem que começar na posição 1, ali do lado direito do fundo de quadra. Ele não pode iniciar na posição 6 ou até mesmo na posição 5? Ótima pergunta, Clécio. Vamos lá para a nossa quadra para eu responder você. Então é o seguinte, pessoal, Clécio, amigos e amigas. O líbero pode começar em qualquer posição no fundo de quadra, mas o detalhe é o seguinte, porque na verdade o líbero não começa em nenhuma posição no fundo de quadra, porque na formação inicial da equipe, na formação inicial que o técnico da equipe tem que dar para a arbitragem, não tem o líbero, ela tem os jogadores, todos os jogadores regulares, com exceção do líbero. O líbero sempre começa fora e antes de começar o primeiro rally ele já entra substituindo um dos jogadores que estão no fundo de quadra. Pode ser o jogador que está na posição 1, na posição 6 ou na posição 5. Como normalmente é o central, ele substitui o central, ele vai entrar na posição que o central estiver. E onde ele vai começar, em que posição ele vai começar jogando, o líbero vai entrar para começar jogando, vai depender da estratégia da equipe. Esse posicionamento aqui foi um posicionamento que eu fui olhar como joga a seleção brasileira masculina, como ela iniciou um jogo que eu vi contra a equipe dos Estados Unidos, um jogo que eu inclusive utilizei para ilustrar o sistema 5-1 no vídeo que eu tenho sobre o sistema 5-1, que eu recomendo muito a todos vocês assistirem, é o melhor vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre o sistema 5-1. Nesse vídeo a seleção brasileira começou com o líbero entrando na posição 5. Então a resposta a você, Clécio, e a todos que têm essa dúvida, é que o líbero pode começar jogando em qualquer posição do fundo, não tem que ser a 1. Aliás, normalmente não é a 1. Até porque, por exemplo, se a equipe começar sacando, o líbero não pode estar na 1, certo? Ele não pode entrar na 1, porque o líbero não pode sacar, o central vai ter que começar o jogo sacando, e nesse caso o líbero estaria fora de quadra no primeiro rally. O que não é normal, normalmente o líbero já entra no início do jogo para disputar o primeiro rally. Então raramente ele começa na posição 1, ele normalmente começa ou na 6 ou na 5, ok? E a quinta pergunta de hoje também é dele, do @Clécio B. Souza 2518. Foi privilegiado no vídeo de hoje com 2 perguntas sendo respondidas aqui. Então vamos lá, Clécio, ele está perguntando o seguinte. Então, assim que o líbero sair para ir para a posição 4, né, que o líbero não vai para a posição 4, ele sai, ele é substituído. Após um ponto, ele já pode retornar, como por exemplo, para a posição 6, correto? Interessante essa pergunta também. Vamos lá para a nossa quadra de voleibol do Dicas de Educação Física para responder o Clécio e a todos vocês que têm essa dúvida. Então o Clécio está falando o seguinte, pessoal, o líbero está aqui, ó, na posição 5, aí a equipe adversária vai sacar aqui, e aí a nossa equipe aqui, a equipe do líbero, fez o ponto. Aí a situação vai ser o seguinte, ó.
O líbero, que estava na 5, ele não pode vir para 4. O que acontece? Ele sai e é substituído pelo central, que estava aqui no banco. Ó, vou voltar aqui, ó, o central estava no banco. C1, que é o central 1, estava no banco, o líbero estava na 5. Nossa equipe fez o ponto, nossa equipe tem que rodar, certo? O líbero não pode vir para 4. Então o que acontece? Ele sai e entra o central para vir para 4. Aí fica assim. Aí o nosso amigo Clécio está perguntando o seguinte: logo depois de um ponto, né? Aí houve o rally aqui, a equipe adversária fez o ponto. O líbero pode voltar para a quadra para a posição 6? Nesse caso, ele pode voltar para a posição 6, ou para a posição 5, ou para a posição 1. Qualquer posição no fundo de quadra, a regra permite. Mas ele deve voltar para a posição 6 no lugar do ponteiro? Não, não deve. No caso, no sistema 5-1, ele não deve voltar para a posição 6 nem para a posição 5. Ele deve voltar na posição 1, no lugar do outro central. Por quê? Porque quem recebe o saque no sistema 5-1 do voleibol é sempre os dois ponteiros e o líbero. Então, ele substituir um ponteiro, que por exemplo que está na posição 6, isso enfraquece a recepção do saque da equipe. Os jogadores que vão receber o saque não são os 3 jogadores especialistas em recepção, que são os dois ponteiros e o líbero. Então, o que se faz normalmente é o líbero voltar na posição 1, que é a posição que vai estar o outro central da equipe. E o oposto, não poderia ser substituído, porque ele também não é um passador, não é um especialista de defesa? Poderia, mas aí é a mesma coisa. Se você tira o oposto, você perde um atacante que é importante nos seus contra-ataques. Então, não é taticamente correto tirar outro jogador, senão o central. Poder, pela regra? Pode. Tanto o jogador que está na posição 6 ou na posição 5, qualquer um dessas posições de fundo de quadra. Mas, taticamente, isso não é aconselhável, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.